Fala galera, eu sou Juliana Pato e você tá no Pocket Pill do Clube da Cardio, a sua pílula de prática rápida para quem quer aprender cardiologia real. O tema de hoje é uso racional e seguro do contraste nos exames de imagem. Eu sou especialista em imagem cardiovascular e eu sempre recebo dúvidas sobre o uso do contraste. O que fazer nos pacientes que têm alergia? Quais os cuidados eu devo ter nos pacientes com doença renal crônica? E eu posso usar o catéter venoso central para o contraste? O objetivo desse episódio é responder essas e outras dúvidas. Vamos lá? Antes de começar, já aproveita para seguir o Clube da Cardio no Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn e avalie esse episódio na sua plataforma. Isso ajuda muito a espalhar o conteúdo do nosso podcast. E aproveitando, se você tem interesse em pós-operatório de cirurgia cardíaca, você já está cansado de saber que o clube tem um curso de pós-operatório. E no dia 8/5, quinta-feira, vai ter uma aula online e gratuita sobre síndrome vasoplégica no POI. Eu não vou perder e sugiro que você faça o mesmo. Vamos agora para o tema do nosso episódio: uso seguro e racional do contraste nos exames de imagem. Se você é cardiologista, seja sua área de atuação consultório, ambiente hospitalar ou UTI, com certeza você solicita exames que têm a necessidade do uso do contraste. Na cardiologia, quais seriam esses exames? A angiotomografia de coronárias, a angiotomografia para avaliação de cardiopatias congênitas, as angiotomografias do protocolo TAV e a ressonância cardíaca com pesquisa de Raus tardio. O que a gente tem de literatura para ajudar a gente nessa decisão de fazer ou não o exame contrastado e quais cuidados devemos ter? Existe literatura de várias sociedades, existe o guideline da Sociedade Europeia, existe um manual do Colégio Americano de Radiologia sobre o uso do contraste, que é atualizado frequentemente, e existe também a apostila do Colégio Brasileiro de Radiologia, com a última atualização de 2024. Todos esses documentos nos trazem diretrizes para o uso seguro dos contrastes intravenosos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem basicamente dois tipos de contraste que são utilizados nos exames cardiológicos. O primeiro é o contraste da tomografia, que é o contraste iodado não iônico. E a gente usa nos exames de angiotomografia de coronárias, de angiotomografia de cardiopatias congênitas e no protocolo TAV. E existe também o contraste da ressonância, que é o contraste à base de gadolínio. Esses dois tipos de contraste, eles são muito diferentes. Geralmente, o contraste da ressonância, o paciente tem um mal-estar durante a injeção do contraste, durante o exame. Então, eu sempre oriento que o paciente vai sentir um calor no corpo, gosto amargo na boca, uma sensação de que urinou, mas esse mal-estar ele é muito rápido, dura alguns segundos e é basicamente durante a injeção do contraste. Já na ressonância com gadolínio, os pacientes não costumam sentir nada. Lembrar que para exames cardiológicos não é necessário fazer jejum, com exceção da ressonância com estresse. Quando a gente vai fazer o estresse farmacológico com dipiridamol, a gente costuma pedir um jejum de 2 a 4 horas. Vamos agora para o primeiro ponto, que é alergia ao contraste, falando especificamente do contraste iodado. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a alergia ao contraste é incomum, é rara. A prevalência é de 0,6%, sendo que apenas 0,04% dos casos são de reação grave. Então, qual é a indicação de profilaxia? A profilaxia é aquela pré-medicação que a gente dá associando corticoide e antihistamínico nos pacientes que têm histórico de alergia. A indicação é pacientes que têm relato de alergia leve a moderada ao mesmo tipo de contraste que será utilizado. Então, se ele já fez uma tomografia com contraste e ele teve alergia àquele tipo de contraste, está indicada a profilaxia. A diretriz europeia, ela nem recomenda mais essa pré-medicação na sua última atualização, porque não existe comprovação da sua eficácia. Os estudos, eles falharam em mostrar que usar a pré-medicação diminui a incidência de reações graves. Porém, o Colégio Brasileiro de Radiologia ainda deixa essa questão em aberto. Então, o Colégio Brasileiro deixa da seguinte forma: para os serviços que desejem manter a pré-medicação, apesar da falta de evidência, o esquema sugerido é esse. Então, na maioria dos lugares aqui no Brasil, a gente costuma fazer a pré-medicação com corticoide e antihistamínico. E eu falei que a indicação é para pacientes com alergia leve a moderada.
Por quê? Porque pacientes com alergia grave ao mesmo tipo de contraste não devem receber aquele contraste. Então é importante repensar a indicação do exame e, caso seja optado por mesmo assim fazer o exame, é importante programar em nível hospitalar ou com acompanhamento anestésico, porque a gente sabe que usar a pré-medicação não reduz a chance de ter reação adversa grave. Agora, em relação ao gadolínio, ao contraste da ressonância, a reação alérgica é ainda mais rara. A prevalência é de 0,2%, sendo de 0,008% de reações graves. A indicação de profilaxia, ela é a mesma. Pacientes com alergia leve a moderada ao mesmo tipo de contraste que será utilizado. Resumindo, se o paciente teve alergia ao gadolínio e vai fazer uma tomografia, ele tem indicação de profilaxia? Não, não tem. É só o mesmo tipo de contraste. Se o paciente tem alergia a frutos do mar, ele não tem indicação de profilaxia. Se o paciente tem alergia a iodo, ele não tem indicação de profilaxia. Se o paciente tem alergia a medicações, de pirona, anti-inflamatórios, qualquer remédio, não, ele não tem indicação de profilaxia. É apenas nos pacientes com alergia ao mesmo tipo de contraste que será utilizado. O que seria uma reação alérgica leve? Reação alérgica leve é urticária e prurido localizados, náusea e vômitos, edema cutâneo, garganta coçando, congestão nasal, espirros, rinorreia, uma resposta vasovagal autolimitada. Já a reação moderada, ela consiste em vômitos persistentes, edema facial, uma urticária difusa por todo o corpo, rouquidão e broncoespasmo. Enquanto a reação grave é edema de glote, hipotensão, anafilaxia, edema agudo de pulmão, PCR e arritmias. Nesses pacientes, o ideal é que você não volte a utilizar o contraste que causou aquela reação. E qual é o esquema da pré-medicação? Quais medicações eu devo utilizar? A gente geralmente usa uma associação de corticoide com antihistamínico para pacientes que vão fazer o exame de forma eletiva. A gente começa a profilaxia na véspera, então a gente costuma usar prednisona 40 miligramas 12 horas antes do exame e repete a dose de 40 miligramas 2 horas antes do exame e associa um antihistamínico, que pode ser fenoxifenadina, loratadina, 1 hora antes do exame. Para a profilaxia endovenosa, naqueles pacientes que estão internados ou que precisam fazer o exame com urgência, a gente faz também um corticoide endovenoso, aí pode ser metilprednisona 40 miligramas ou hidrocortisona 200 miligramas, 4 horas antes do exame, e depois a gente faz a difenidramina 50 miligramas endovenosa, 1 hora antes do exame. Lembrar que pacientes asmáticos, eles têm um risco aumentado do que a população geral de apresentar reações graves. Esse risco é até 5 vezes maior. Então, você não deve realizar o exame contrastado num paciente em que está com crise de asma, está com a asma descompensada. O ideal, se o exame não for urgente, é adiar aquele exame, compensar a asma e fazer em um segundo momento. Certo, falamos de alergia, agora vamos para a segunda dúvida, que é pacientes com doença renal crônica. Vamos falar primeiro do contraste iodado, o contraste da tomografia. O contraste iodado, ele é potencialmente nefrotóxico, então ele tem o risco de causar injúria renal aguda pós-contraste, ou a nefropatia induzida pelo contraste, como é chamada. E é importante a gente tentar minimizar esse risco, identificando aqueles pacientes com mais fatores de risco. O principal fator de risco é a presença de nefropatia crônica e o segundo é cardiopatia. Então, muitos dos nossos pacientes, nós que somos cardiologistas, vão ter esses dois fatores de risco. Existe também uma associação de risco que é disfunção renal com diabetes. Na verdade, o risco de nefrotoxicidade, ele está relacionado a alguns fatores, né? Então, o grau de insuficiência renal prévia, a dose do contraste utilizado e também o estado de hidratação, a volemia do paciente. Então, a gente tenta identificar esses pacientes de maior risco solicitando um exame de creatinina, idealmente um exame realizado nos últimos 3 meses, ou se o paciente estiver internado ou com insuficiência renal aguda, um exame realizado nos últimos 7 dias. Lembrem também que o contraste utilizado na tomografia, ele é venoso. Então, ele tem um risco de nefropatia menor do que o contraste arterial, que é utilizado, por exemplo, no cateterismo, tá? Se o paciente, quais são os pacientes que têm indicação de profilaxia, né? A gente faz aquela hidratação para prevenir a nefropatia induzida por contraste. Aqueles pacientes que têm um clearance de creatinina menor que 30 ou que têm uma insuficiência renal aguda. Como fazemos essa profilaxia? Soro fisiológico, 1 ml quilo-hora por 3 a 4 horas antes do exame e por 4 a 6 horas pós o exame. Óbvio que sempre vamos avaliar a volemia do paciente. Se o paciente estiver hipervolêmico e não tiver condições de receber a profilaxia, não vai ser possível fazê-la. Sempre tentamos utilizar a menor dose de contraste nesses pacientes e contrastes com baixa osmolaridade.
Em pacientes que são dialíticos, você faz a diálise normalmente no dia que ele já faria, no dia agendado, não precisa antecipar a diálise. Outra dúvida que sempre surge é sobre a metformina, se deve ser mantida ou não. No caso dos pacientes que têm função renal normal, ele pode manter o uso da metformina. Naqueles pacientes que tenham indicação de profilaxia, ou seja, um clearance de creatinina menor que 30, você deve suspender a metformina no dia do exame e manter suspenso por 48 horas. E isso é para contraste iodado. Não é necessário suspender a metformina para o contraste à base de gadolínio. E aí a gente vai falar agora do gadolínio. Diferente do contraste iodado, em que o risco é nefrotoxicidade, o gadolínio ele não é capaz de causar a injúria renal aguda após contraste. O problema do gadolínio é a fibrose nefrogênica sistêmica ou a esclerose sistêmica nefrogênica, que é uma condição grave que foi descrita em 2006 e, na época eram utilizados contrastes do grupo 1, que é um tipo de contraste que tem o maior risco de causar fibrose nefrogênica, mas que são pouco utilizados hoje em dia. A gente costuma usar do grupo 2 ou do grupo 3. E eram pacientes com doença renal avançada, com clínica de creatinina menor que 15, né? Nesses pacientes foi descrito uma fibrose cutânea, uma esclerose cutânea associada a dor, edema, espessamento da pele, e isso ia causando fibrose de vários órgãos e uma doença muito grave, levando a caquexia e morte, tá? Inclusive, o início da doença, ele não é temporalmente, logo depois do contraste. Ela pode aparecer meses e até anos após a exposição ao contraste. Então, quais são os fatores de risco para desenvolvimento da fibrose nefrogênica sistêmica, né? Uso de contraste do grupo 1, que a gente não usa na maioria dos lugares, doença renal crônica em estágios 4 e 5 e uso de múltiplas doses de contraste, então vários exames com contraste. Então, a gente evita isso, evitando exames contrastados com gadolínio em pacientes com clearance menor que 30, porém isso não é contraindicação, tá? Você pode fazer sabendo que é um paciente de maior risco. Caso seja feito nesse paciente, sempre usar a menor dose necessária. Se o paciente for dialítico, você deve programar a diálise para o mesmo dia após o exame. A gente sabe que tanto contraste iodado quanto contraste à base de gadolínio, eles podem ser removidos através da diálise, porém, a diálise não protege nem contra a lesão renal aguda após contraste iodado, nem contra a fibrose sistêmica nefrogênica no contraste à base de gadolínio, tá? Vamos para a próxima dúvida, que é pacientes gestantes. Primeiro, em relação à tomografia, que é o exame que leva à radiação. A gente sabe que a radiação ela é mais arriscada para o feto no primeiro e no segundo trimestre, e no terceiro trimestre tem um menor risco, então se você puder adiar um pouco o exame para o terceiro trimestre é melhor. Você pode usar o contraste iodado, o contraste da tomografia, em pacientes gestantes, se for necessário, se for essencial para o exame. Mas deve fazer isso com o consentimento do obstetra, porque o contraste ele passa para o feto. Inclusive, nas pacientes que recebem contraste durante a gestação, é orientado que você dose hormônio tireoidiano no bebê na primeira semana de vida. Isso geralmente é feito no teste do pezinho. Já em relação ao gadolínio, não é recomendada a administração de gadolínio em nenhuma fase da gravidez, porque a gente não tem estudo que prove a segurança disso, né? Aquela velha história das pacientes gestantes que a gente não tem estudos. Mas se houver uma clínica muito forte, uma indicação muito forte, você deve fazer um tipo específico de gadolínio e na menor dose possível, e isso sempre compartilhado com a paciente e com o obstetra. Em relação à lactação, você pode manter a lactação após exames contrastados, tanto com o contraste iodado como após o uso de gadolínio. Agora vamos para umas dúvidas mais pontuais, mais rápidas. Pode fazer um exame com gadolínio, uma ressonância com gadolínio e uma tomografia com contraste no mesmo dia? Se o paciente tiver função renal preservada, pode. O ideal é que você espere 4 horas entre as injeções. Já naqueles pacientes com insuficiência renal, com clínica de creatinina menor que 30 ou em diálise, o ideal é que você espere 7 dias entre os dois exames, tá? Naqueles pacientes que você for fazer no mesmo dia, se a tomografia for uma tomo de abdômen, o ideal é que você faça a tomo antes da ressonância. Isso é uma questão mais técnica de contaminação do contraste na tomografia, tá? E em relação a duas tomografias com contraste no mesmo dia. Então, por exemplo, você chegou uma paciente com dor torácica, você fez um protocolo TEP, veio negativo e agora você quer fazer uma angiotomo de coronária. Você pode fazer as duas no mesmo dia? Pode, se o paciente tiver função renal preservada.
É a mesma orientação de esperar 4 horas entre as injeções dos contrastes, mas se o paciente tiver disfunção renal com clearance de creatina menor que 30 ou for dialítico, o ideal é que você espere 48 horas entre os dois exames. Já em relação a duas ressonâncias, ambas com gadolínio no mesmo dia, mesma recomendação para pacientes com função renal preservada, que pode ser feito com intervalo de 4 horas, porém, nos pacientes com disfunção renal ou dialíticos, eles devem esperar 7 dias entre os exames. Então, resumindo, se o paciente tiver função renal preservada, ele pode fazer no mesmo dia. Pode ser duas tomos, duas ressos ou uma tomo e um arresso, e esperar 4 horas entre os exames. Porém, se o paciente tiver disfunção renal, clearance menor que 30 ou for dialítico, você deve esperar. Se forem duas tomos, 48 horas. Se for uma tomo e uma resso, ou duas ressos, 7 dias, tá? E agora, a última dúvida, que é uma polêmica, que é: eu posso fazer o contraste através do acesso venoso central? Então, muitas vezes a gente tem um paciente que é de difícil acesso e ninguém consegue um acesso periférico, mas ele tem um catéter central na jugular. Eu posso usar esse catéter para fazer o contraste? Lembrem que a gente está falando dos exames cardiológicos. Então, eu estou falando aqui de angiotomografia de coronárias, angiotomografia protocolo TAV. Então, nesses exames, a gente usa um fluxo muito alto. A gente usa um fluxo em torno de 5. A velocidade que o contraste entra, ela é muito alta. E a gente não pode usar o catéter venoso central para isso. Por quê? Porque na bula do catéter, no manual do fabricante, está dizendo que você só pode usar aquele catéter para fluxos até 2 ml por segundo. E a gente precisa de um fluxo bem maior para esses exames cardiológicos, né? Então, existem alguns riscos se você aumentar o fluxo através desse catéter, como rotura, fragmentação do catéter, embolização e perda do catéter. Você pode ter ricocheteamento da ponta do catéter dentro do vaso, que é um vaso calibroso, e isso pode fazer arritmia cardíaca. Então, o ideal é que você tenha um acesso venoso periférico para fazer os exames cardiológicos. É, Naqueles casos imprescindíveis, que você realmente não tem outra forma de fazer, a gente tenta ao máximo baixar o fluxo, sabendo que isso vai interferir diretamente na qualidade do exame, e especialmente na angiotomografia de coronárias. E sempre que for usar o catéter central, confirmar a localização da ponta do catéter através de uma radiografia de tórax antes de fazer a injeção. Bem, é isso, pessoal. Fechamos mais um Pocket Pill e agora é hora de aplicar o que você aprendeu. Não esquece de seguir o Clube da Cardio, avaliar esse episódio e compartilhar com seu colega se você gostou do episódio. Assim a gente espalha prática de cardiologia de qualidade. Até a próxima!